Senhor Deus, Senhor da criação e da vida, os teus misericordiosos braços colocamos todos os nossos irmãos e irmãs que sofrem, todos os que estão nas UTIs, nos hospitais, pelas mais diversas doenças, lutando por vida. Cura-os, Senhor, com teu amor. Tira-os, Senhor, desta situação de sofrimento, para que todos, com amor, rendamos graça a Ti. Amém. Paz e bem, meu irmão, minha irmã, hoje é quarta-feira, dia 2 de junho de 2021. Hoje é dia da República Italiana, é também a morte de José Garibaldi, herói da Guerra dos Farrapos. Foi na data de hoje, em 1882. Também hoje é a memória histórica que o Papa Paulo III condena a escravidão, na data de hoje, em 1537. Hoje é dia de Santos Marcelinos e Pedro, que foram mártires. Também hoje faço memória do falecimento do meu pai, na data de hoje, em 2001. Foi o falecimento do meu pai por volta das 3 horas da tarde. Com minhas orações para a plenitude de Deus, de meu pai, no colo de Deus, que é o nosso Pai. Lembrando a você que hoje, às 18 horas, temos a Santa Missa no Salão Social. Amanhã é quinta-feira de Corpus Christi. É o dia santo de guarda, dia de participarmos da Santa Missa, de comungarmos. Nós vamos ter a missa às 7 da manhã e depois a procissão com o Santíssimo até a Capela da RCC e depois, às 19 horas, a Missa da Misericórdia, presidida pelo Padre Edmilson da Canção Nova. A você, eu peço que divulgue este áudio com seus contatos, que você se inscreva no nosso canal, você já recebe, na hora que tiver vídeos, e sempre postamos vídeo, você já recebe o vídeo, já assiste, e assim nós vamos nos evangelizando. O evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 12, os versículos do 18 ao 27, que diz: Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição. E lhes propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será a mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: Acaso vós não estáis enganados, porque não conhecerdes a Escritura, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres já não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, quando Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, os saduceus, descendentes de grandes famílias e latifundiários conservadores, não acreditavam, como tanta gente ontem e hoje, não acreditavam na ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos, porém, é o centro da fé cristã. Se não há ressurreição dos mortos, diz Paulo, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vazia e também é vazia a fé que vocês têm. Está lá em 1 Coríntios 15,
do 13 ao 14. Tudo se mantém com a ressurreição, ou tudo se desmorona sem a ressurreição. A ressurreição supera a pretensão e a expectativa de qualquer pessoa, pois tudo diante da morte, todo mundo se vê impotente, e a não ser pela fé na promessa, não espera mais nada. A ressurreição não se deduz de nenhuma premissa e nem é induzida por qualquer pesquisa. Só conhecida pela promessa de Deus, e não pode ser produzida por nenhum esforço, mas tão somente acolhida como puro dom do seu amor. Estamos falando da ressurreição para a vida, não da reanimação de um cadáver, que mais cedo ou mais tarde morre de novo, que foram as ressurreições realizadas miraculosamente por Jesus. A ressurreição aqui é a passagem, não a uma outra vida igual à precedente, mas a uma nova vida, uma nova e diversa, em comunhão com Deus, na plenitude da sua glória, da qual participa também o corpo. Deus mesmo, de fato, é a nossa vida, como Deuteronômio 30:20 nos lembra. Como o amado é a vida de quem ama, como Madre Faustina dizia sempre. Israel não acreditou desde o início na ressurreição. A fé na ressurreição veio aos poucos, cresceu lentamente. É um fruto maduro e tardio, cuja formulação mais elevada e precisa está lá em 2 Macabeus 7, quando diz: antes de dar o último suspiro, o segundo filho ainda falou ao rei: você, bandido, nos tira desta vida presente, mas o rei do mundo nos fará ressuscitar para uma ressurreição eterna de vida, a nós que agora morremos pelas leis dele. Lá em 2 Macabeus, capítulo 7, versículos 9. Por isso, Jesus pode dizer que Deus não é um Deus dos mortos, mas um Deus dos vivos. É uma das mais belas definições de Deus e em profunda coerência com a experiência bíblica. Se ele é Deus de nossos pais, que já estão mortos, ou é um Deus dos mortos, o que não condiz com a fé de Israel, ou os pais já mortos devem conhecer nele uma vida além da morte. A argumentação é inescapável. De fato, toda relação lógica cessa quando um dos termos é derrubado. Se o autor da vida é meu e eu sou dele, e a morte existe, não pode não existir a ressurreição dos mortos. O conteúdo do raciocínio é dado pela experiência do amor de Deus e da sua fidelidade, que, por sua vez, são dons do Espírito. O Espírito atesta que somos filhos e, portanto, herdeiros de Deus, herdeiros da sua vida eterna. Que nós, crendo na ressurreição, vivamos já agora como alguém que busca, de fato, a ressurreição. Nos esforcemos para viver como ressuscitados e, assim, produzamos bons frutos na vida, na nossa vida para os nossos irmãos, para que também os nossos irmãos já em Cristo ressuscitem. Desejo a você um ótimo dia na graça de Deus e amanhã uma abençoada quinta-feira de Corpus Christi, participando da Eucaristia, vivendo um dia de modo mais intenso em comunhão com Deus. Que Deus te abençoe, na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.